Olha esse aqui. Esse aqui é forte. Esse aqui vai logo falar. Eu espero de coração não ser cancelado no momento que eu for falar sobre esse aqui, né? Porque a situação tá séria, a situação tá crítica, né? Línguas. Tô falando de inglês, espanhol, italiano não, irmãos. Eu tô falando aqui de dom mesmo, de línguas estranhas. Vamos ler aqui. O dom de falar em idiomas que o falante não aprendeu. Preste atenção. O dom de falar em idiomas que o falante não aprendeu para o quê? A edificação da igreja. Gente, o que é edificação? É bênção, crescimento, tá? Crescimento. É um idioma que não aprendemos na escola, não aprendemos em um cursinho aí que a gente paga da vida, né? Não é um curso como se fosse um curso de inglês, um curso de espanhol. Ele é um dom de falar algo que vem realmente do Espírito Santo, sabe? O dom de línguas. E no meu próximo tópico tá aqui, ó, um que abraça esse, deixa eu pular aqui, que é a interpretação de línguas, que tá aqui, a capacidade de compreender e transmitir a mensagem falada em línguas estranhas. E eu vou falar para vocês qual é o problema, não o problema dos tópicos, mas o que esses tópicos eles trazem para nós refletirmos aqui. Quando estamos na igreja, por exemplo, o pastor está falando lá, estamos em momento de pregação e muitas pessoas estão lá, amém, glória a Deus, assim seja. Que o amém e o assim seja, eles são a mesma coisa. Você fala amém, você está falando recebo, né? Você está falando assim seja, né? E assim, que a vontade de Deus de fato seja feita nas nossas vidas. Mas vamos dizer que a pessoa ela tá ali falando em línguas e não tem uma pessoa para interpretar aquilo que ela tá falando. A pessoa pode estar amaldiçoando tua vida e você não sabe. Você vai fazer o quê? Vai falar um amém, você vai falar o recebo. Você agarrou ali, você pegou o que não era para pegar. Por quê? Se você não tiver a capacidade de compreender e transmitir a mensagem falada naquela língua, se você não tiver a capacidade de compreender isso, você vai pegar o que não é para ti. E se você que fala em línguas, eu vou até voltar pro tópico aqui de cima, se você fala em línguas, se você realmente não for uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo para falar, é melhor que fique calada. E isso é bíblico, está escrito na Bíblia, que a pessoa que ela, se ela não tem conhecimento daquilo que ela está falando, é melhor que ela fique de boca fechada. Para quê? Para manter a integridade da igreja, para que a igreja não se afunde. Porque pensa comigo, você está na igreja, você é a pessoa que está ali na linha de frente. Agora eu não estou falando mais como se você fosse a pessoa que está ali ouvindo, que está recebendo, mas como a pessoa que está falando. Você está lá no púlpito, você não tem discernimento algum sobre isso, e você vai falar. E você tá lá falando um monte de coisa, tá falando. Se não tiver uma pessoa para interpretar, para chamar a tua atenção de que isso tá errado, você tá lançando um monte de coisa para pessoas, tá lançando coisas vazias. Se não tiver lançando outra coisa também, porque tem gente de forma consciente que tá lançando coisas do outro lado para outras pessoas, e a igreja tá recebendo. Olha o tanto de gente que você vai afundar. Não tô falando você, mas tô, assim, simulando um exemplo. Olha o tanto de gente que vai, assim, se afundar nisso. O tanto de gente que vai entrar em batalha espiritual. O tanto de gente que vai sair daí desviada. Gente que vai sair afastada. Aí eu te pergunto, quem vai pagar pela vida dessas pessoas aí? Quem que vai pagar pela vida daqueles que receberam o errado? Por falta de conhecimento. Por isso que eu vou falar também que o homem morre por falta de conhecimento. Porque tem gente recebendo o que não é para receber. Tem gente lançando o que não é para lançar. Tem gente falando o que não é pra falar, sabe? E é sério, gente, isso é sério. Quando falamos de línguas e quando falarem pra você sobre línguas estranhas, abre o olho. Porque assim, a situação é mais séria do que parece. Porque é muito labachúrias pra pouca verdade, sabe? É muito linguajar pro pouco do que realmente o Espírito Santo está dando à igreja, sabe? Tem gente abraçando mais línguas, abraçando mais o ego do que ela quer falar, do que ela quer aparecer, do que realmente
fechar mais a boca e abrir mais os ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo está falando para a igreja. O Espírito Santo está falando tanta coisa para a igreja, tem gente fazendo totalmente o contrário do que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo fala, faz A pessoa faz B. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Línguas estranhas é um tópico muito polêmico hoje no cristianismo. Por quê? Porque tem gente usando, por exemplo, a rede social para querer falar decantas, labachuras, tá falando besteira, tá falando bobagem. E tem gente dentro da igreja que tá levantando a mão e tá falando amém pra uma coisa que não é pra falar, sabe? Tem que ter conhecimento para poder falar, sabe? E tem que ter conhecimento para poder discernir, para você que tá no banco da igreja poder ver o que tá sendo pregado, o que tá sendo falado. E tanto para você que tá na linha de frente saber o que você tá falando. Sabe? Não é assim. Estamos aqui em um tópico muito importante. Estamos aqui num conteúdo muito importante, que é os dons do Espírito Santo e suas finalidades. Que são o quê? Recursos do Espírito Santo, que eu tô aqui com a pauta do meu lado. São recursos do Espírito Santo a fim de que usamos isso para o reino de Deus. O que é usar algo para o reino de Deus? É resgatar, gente. É você lançar a tua rede e pegar teu peixe. É isso, sabe? Tem um louvor que fala, né? Vou lançar a minha rede ao mar. Sobre isso, você não vai pegar peixe de forma literal, mas se a gente pegar, por exemplo, quando fala da parábola, né? Da rede, os peixes, sobre exatamente isso. Sobre pescar gente. Sobre pescar pessoas. E como assim pescar pessoas? Você vai lançar a tua rede, ó, da palavra. Quando você puxar, vai vir almas, assim, almas se rendendo aos pés do Senhor, falando em línguas da forma verdadeira. É louvando, é cantando, é dançando, é pulando, é gritando, é adorando, sabe? São pessoas consagradas, são pessoas escolhidas, são as pessoas ungidas, pessoas que estão ali na linha de frente fazendo certo e não para aparecer. Porque no início do podcast eu falei que eu desapareça para que o Senhor apareça. Sabe, você é o canal da bênção. Não é o Igor que tem que aparecer, mas o Igor é o canal para que Deus, a face dele, venha resplandecer sobre nós. Amém?